Mas antes, irmãos, os irmãos podem continuar sentados mesmo. Vamos fazer uma oração. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, nós pedimos a Ti, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, dando entendimento da Tua palavra, Pai, porque de nós nada pode sair, ó Deus, mas o Senhor é aquele que tem as palavras de vida, e é a Ti que nós buscamos para encontrá-las, porque de nós não provém nada de bom, ó Deus, mas de Ti provém toda a vida que nós temos. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre cada um, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar estudando aqui essa semana uma porção da Palavra de Deus, continuando a história de Abraão, a última parte da história, na verdade, a última parte da história do nosso pai da fé, Abraão, que é a paraxá de número 5. Nós estamos aqui, que tem como nome Hayei Sara, que é a vida de Sara, a vida da matriarca dos cristãos, como disse Paulo, a mãe na fé de todas as mulheres de Deus, a Sara, mulher ali de Abraão, fiel ali até o fim. E aqui vem começando a falar o seguinte, os irmãos leiam comigo o verso 1 do capítulo 23, Gênesis 23, verso 1. Bereshit, no princípio, Sará viveu até os 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, cidade também conhecida por Hebron, na terra de Canaã. E Abraham foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela. Então ele se levantou do lugar onde estava sua morta e disse aos filhos de Het: sou estrangeiro entre vocês, permitam-me adquirir um local para sepultar entre vocês, para eu poder sepultar minha mulher morta. Os filhos de Het responderam a Abraham: ouça-nos, meu senhor, você é um príncipe de Deus entre nós, por isso, escolha qualquer de nossos túmulos para sepultar a morta. Nenhum de nós se recusará a dar a você um túmulo para o sepultamento de sua morta. Abraham se levantou, curvou-se diante do povo da terra, os filhos de Het, e lhes disse: se for seu desejo ajudar a sepultar minha morta, então me ouçam, peçam a Efron, o filho de Tsohar, para dar-me a caverna de Macpela, que ele possui, a qual se encontra na parte final do seu campo, que ele a venda para mim pelo preço integral, na presença de vocês. Então possuirei um local próprio para sepultar. Efron, o Hiti, estava sentado entre os filhos de Het, e deu a Abraham sua resposta na presença dos filhos de Het, que pertenciam ao conselho da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu dou a você o campo com a caverna, dou a você.
na presença do meu povo, eu dou a você. Abraão curvou-se diante do povo da terra e disse a Efron, para todos ouvirem: por favor, seja bondoso comigo e ouça-me. Eu pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei minha morta ali. Efron, porém, respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, um lote de terra que vale 400 shecalim de prata, o que isso significa entre mim e você? Apenas sepulte ali sua morta. Abraão entendeu o que Efron disse, por isso ele pesou para Efron a quantia de dinheiro especificada na presença dos filhos de Het, 400 shecalim de prata corrente entre os mercadores, cerca de 4,5 kg de prata. Assim o campo de Efron e Maripela, que se encontra junto a Manre, o campo, a caverna e todas as árvores dentro dele e à sua volta, foram transferidos para Abraão como sua propriedade, na presença dos filhos de Het, que pertenciam ao conselho da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maripela, junto a Manre, local também conhecido por Hebron, na terra de Canaã. O campo e a caverna foram comprados por Abraão dos filhos de Het, como um local para sepultamento de sua propriedade. Amém, irmãos? Amém. Essa primeira história aqui, se você for comparar com o título do estudo de hoje, que é a vida de Sara, mas o que nós lemos aqui? A morte de Sara. Nós não lemos a vida dela. A Parashá ela começa dizendo: Sara, a vida de Sara foi até os 127 anos aqui no original. A vida de Sara, Hayei Sara, que é o título dessa Parashá. Mas ela começa com um título de vida, mas ela começa falando de morte, porque ela começa falando do sepultamento da matriarca, da mãe da fé, de todas as mulheres de Deus. Começa falando do final da sua vida, quando ela foi morta. E ali diz que Abraão, ele sepultou a sua querida esposa com muito pranto e choro. Ele se lamentou por muitos dias por conta de Sara. E ele não tinha onde enterrá-la, ele não tinha onde sepultar Sara, porque ali, para se honrar ali a vida de uma pessoa, precisaria de um lugar para sepultar ela. Ninguém, até na nossa cultura e tantas outras, a não ser algumas culturas como a indiana, né, que joga o corpo no rio, lá no Ganges, todas as culturas ali procuram, para honrar o nome da pessoa que morreu, um lugar para se enterrar. Geralmente, principalmente na nossa cultura, que vem aí do cristianismo, principalmente do catolicismo, se enfeitam todo o túmulo ali para honrar a pessoa. E Abraão também queria um túmulo bom ali para sua querida esposa, para honrar o nome dela. Como nós vemos, às vezes, os túmulos mais ricos dos cemitérios são aqueles que tem até uma capelinha, tem esculturas do lado e várias coisas ali. Abraão queria, não, claro, toda essa aparelhagem que tem hoje, mas ele queria um lugar ali que pudesse servir de túmulo para a sua esposa e que fosse de propriedade dele, para que os futuros da geração dele também fossem sepultados ali. E ele conversa ali com os heteus, os Hiti ali, como fala no original, os filhos de Het, e ele pede para eles ali um lugar. E os filhos de Het já falam na hora ali: o Senhor é como um príncipe de Deus entre nós. Sepulta essa mulher onde o Senhor bem entender, porque para nós aqui você é um príncipe de Deus. Então pode sepultar essa mulher onde você quiser. Pode ser um lugar mais chique, você vai sepultá-la de graça, não vai precisar pagar pelo local. Mas Abraão, ele olhou para eles e falou: não, se vocês quiserem mesmo me ajudar, eu quero sepultar ela na caverna ali de Maripela, ou na tradução portuguesa, caverna de Macpela, que era um campo ali, era um campo onde havia uma caverna, várias árvores ali, um lugar bonito, um lugar bem bonito. E ele queria sepultar essa mulher ali, mas ele queria pagar pelo lugar, ele queria ali ter o seu nome honrado e que aquela propriedade fosse sua, e não doada sem esforço. Ele queria que aquilo fosse realmente dele. Então ele discutiu ali com os moradores e com aquele que estava doando ali para ele, e ele bateu o pé que ele queria pagar, e era 400 shecalim de prata, a moeda que é o shekel, que é uma medida ali de prata, que dá mais ou menos aqui, como a minha Bíblia já verte para o nosso sistema internacional, ela verte como 4,5 kg de prata aqui. A minha Bíblia já vem vertido para os pesos do nosso sistema internacional de medidas, que é os pesos da época lá, que eram os pesos utilizados, o padrão, que era o shekel. Aqui, nosso é o quilo, então seria uns 3,5 kg de prata ali que ele pagou por esse campo. Mas o que nós podemos ver aqui nessa Parashá
é um tema que é desconfortável para muitos, que é o tema da morte, o tema da morte do servo de Deus. Porque todos nós que aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, nós somos libertos da morte espiritual, porque nós herdamos ela de Adão. E a morte, o que nada mais é? Morte é separação, porque quando você tem um ente querido que morre, você fica separado dele, e é por isso que dói, por isso que a pessoa chora, se lamenta, porque aquilo lá está ligado nela. Simplesmente ele se separa da pessoa, ele não deixa de existir, como muitos falam. Ninguém que morre deixa de existir, mas ele se separa momentaneamente ali, ou dependendo da vida da pessoa, eternamente mesmo, separado. Então é uma coisa muito difícil, porque a morte realmente é separação. Então, para nós entendermos a morte que nós herdamos de Adão, nós não herdamos o pecado de Adão, o pecado que ele fez. O pecado dele foi culpa dele e ele levou a culpa do seu pecado. O que nós herdamos foi a consequência, que nós já falamos na primeira paraxá, que foi o quê? O corte do acesso à árvore da vida, ou seja, nós herdamos a morte física dele e também a morte espiritual. Por quê? Porque nós nascemos com toda a vontade de fazer a santidade de Deus, com todo o desejo de estar fazendo o correto. É claro que nós temos a lei de Deus na nossa mente, até os indígenas. Os indígenas, eles acham errado matar também, mesmo sem ter a Bíblia. Muitos povos aí, porque já está dentro de nós. Mas a criança, todos nós sabemos que ela tem uma tendência maior para fazer o mal, por conta que ela nasceu não no pecado. O pecado não está nela, ela é inocente enquanto ela não tem a consciência. Mas ela nasceu com a morte espiritual, que é o quê? Separação de Deus. Então, ao longo da vida dela, ela vai ter que se reencontrar com Deus. Por isso que nós não batizamos crianças, porque criança ela não tem nada que se arrepender. Ela não sabe o que ela está fazendo quando você batiza uma criança. Por isso que nós não batizamos. Quem batiza é o quê? A pessoa que tem consciência. Por isso até que nós falamos, nós orientamos muito os pais, às vezes que têm os seus filhos na igreja, a não batizar tão cedo. A batizar na hora que realmente vê que a criança está entendendo o que é batismo. Senão a criança vai batizar e não vai entender nada do que está acontecendo. Mas ela não tem nem por que se arrepender. Nós, não vou dizer uma idade fixa aqui, porque quem pode dizer isso só é quem tem autoridade na igreja, os líderes, né? Que foi dado ali o poder que nós falamos aí de halahá, que é de pegar e aplicar as leis, a realidade do povo. Mas nós temos que batizar com consciência. Então uma criancinha de 5, 6 anos, se ela se batizar, ela não vai estar entendendo nada. Ela pode até decorar o que é o batismo, mas ela não está entendendo o significado daquilo espiritual. Então você precisa ter consciência para se batizar também. Porque você nasce separado, com morte espiritual. A morte espiritual, você nasce separado de Deus e você se junta a Ele ao longo da sua vida. Ou não se junta, né? Ou se junta e segue um caminho errado que vai dar longe de Deus. Por isso que quando uma criança morre, ela não tem condenação, porque ela não tem a culpa, porque quem dá a condenação é a culpa pelo pecado. Mesmo que ela até faça alguma coisinha errada, ela ainda não tem a consciência daquilo que ela está fazendo. Como Paulo diz que os tempos da nossa ignorância, eles não são nem contados quando nós aceitamos a Jesus, porque nós não sabíamos daquilo. Agora, a partir do momento que você conhece Jesus e sabe o que é certo e errado, aprendeu da Bíblia, a partir dali, se você voltar a fazer o que é errado, você já vai ser julgado, porque você conhece o que é certo. Agora, quando a pessoa ainda não conhece, como uma criança que não conhece o que é certo e errado, ela não é julgada por isso. Ela ainda está ali na sua separação ali espiritual de Deus, mas ela não tem culpa por conta da sua consciência. E a morte é uma coisa que é uma coisa drástica, mas a morte ela serviu como solução para o pecado. Ela serviu como solução. Então a morte não é uma coisa de todo ruim. A morte é uma coisa boa. Eu dou graças a Deus que todos os cristãos da igreja evangélica fiéis mesmo, não aqueles que estão só vindo, não conhecem ainda, mas cristão mesmo, praticante da palavra de Deus, eu não vejo, pelo menos eu não conheço ninguém que seja fiel a Deus na igreja evangélica que tema a morte. Você vê, por exemplo, quando você vai no enterro de um incrédulo, é um escândalo, né? Vamos dizer assim. Não um escândalo no sentido ruim, mas é um escândalo porque a pessoa puxa o cabelo, arranca o cabelo fora e até xinga a Deus, alguns, né? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu que fosse embora a pessoa que eu amo?
E as pessoas às vezes até amaldiçoam Deus por isso. É aquele desespero, aquela coisa que a pessoa não sabe, que ela não conhece o que vai acontecer com a vida. Então vem aquela dúvida. Por mais que a pessoa se diga forte, às vezes pode até se afirmar um ateu convicto lá, não, eu vou morrer, vai acabar aqui. Mas na hora da morte gera essa dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. O que acontece é que as pessoas às vezes conseguem controlar essa dúvida ao longo da vida. Mas na hora da busca, né? Na hora que o anjo da morte vem buscar, daí a pessoa realmente sente aquilo lá, porque ela vai passar por aquilo. Então ela começa a perguntar, será que aquilo que eu acreditei, que eu acredito que vai acabar aqui mesmo é verdade? Será que existe mesmo um espírito que é eterno? Ou será que o espírito é simplesmente o corpo, é meu cérebro, vai morrer aqui, vai se decompor aqui? As pessoas começam a perguntar. Então dá um desespero, mesmo que a pessoa não crê em Deus, acha que Deus não existe, a vida inteira ela bateu o pé falando que Deus não existe, na hora da morte bate aquele desespero profundo. Na hora da morte de alguém querido dela, bate aquele desespero profundo, que ela não conhece, e ela dá de cara a cara com a morte. Por isso que nós cristãos, nós não devemos temer a morte, nós devemos enfrentar a realidade da morte de cara a cara. Por isso que eu estou falando desse assunto desconfortável, porque falar de morte é desconfortável. Porque morte é o que todo mundo tem medo. É aquilo, se você sair perguntando aí fora, do que você mais tem medo, 90% das pessoas vai falar que é morte. Por quê? Porque a morte é o que mais assusta. Eu creio que até mais a porcentagem vai falar que é morte, o medo que mais assusta, porque a morte é uma coisa misteriosa mesmo, pavorosa, uma separação. E mais ainda quando você conhece a Deus, quando você passa a crer em Deus, no Deus que nos ama, você automaticamente já crê também num juízo, num julgamento. E nós temos essa responsabilidade. E por isso que as pessoas fogem. Por que as pessoas elas batem o pé que não tem Deus? Elas batem o pé que por outros meios, né, um purgatório, por exemplo, que não está na Bíblia. Nós sabemos um purgatório que muitos acreditam, até muitos judeus cabalistas até acreditam em purgatório, reencarnação. Eles são meio sincréticos com religião espírita, os judeus cabalistas. É meio judeu místico assim. E eles acreditam até nisso, os espíritas até que falam da reencarnação, a igreja católica romana que fala do purgatório, que você vai lá e fica um tempo ali sofrendo para purgar os pecados para depois você ir para o céu. Mesmo que você seja um assassino ali, você fica um tempo maior daí purgando os pecados. Os judeus cabalistas dizem que é 12 meses no máximo purgando os pecados lá. Daí a pessoa tem que rezar o Kadish todo dia ali para a pessoa que morreu durante esses 12 meses. Aí para não dar vergonha para a pessoa, eles rezam 11 meses. Que daí se rezar 12 meses vai falar, quem morreu foi o assassino, né? Foi alguém muito ruim. Mas aí eles rezam 11 meses para não dar essa vergonha. Mas isso tudo é um meio de fugir do julgamento. É um meio de você querer fugir daquilo que é real. Porque o ser humano ele tem muita dificuldade de encarar a realidade. Por quê? Porque a realidade nem sempre é do jeito que a gente quer. Na verdade, ela quase nunca é do jeito que a gente quer, a realidade. Porque se fosse do jeito que a gente quer, ia ser tudo diferente, né? Ia ser tudo bem bom. Se fosse do jeito que a gente quer, tudo ia ser bom pra gente, todo mundo ia ser feliz com a gente, todo mundo ia fazer o bem pra gente, ia estender um tapete vermelho pra gente passar. Porque o nosso desejo é egoísta, a gente quer tudo pra gente. Então se fosse do nosso jeito, ia ser assim. Mas não é, a realidade não é do nosso jeito. E o maior baque que a pessoa recebe em encarar a realidade é a morte. E ela fica fugindo e foge a vida inteira. Você fala de Jesus com ela, você fala para ela do julgamento, você fala às vezes da vida eterna, que é a vida após a morte, e a pessoa vai fugir, foge do assunto, até que um dia não tem como ela fugir, que é o dia da morte. Ou de algum familiar, ente querido, ou dela mesma. No dia que ela estiver numa cama do hospital morrendo, no fim da sua vida, pode demorar 120 anos para alguns mais fortinhos, né? Mas sempre chega a hora da morte. A não ser que você seja um servo de Deus e Jesus volte e você seja arrebatado. Daí você não vai experimentar a morte. Mas fora isso, todo mundo vai experimentar. Menos aqueles que forem arrebatados. Mas a morte para o cristão é boa. É muito boa. Senão Deus não falaria assim, ó. Preciosa para mim a morte do meu servo. Senão Deus não falaria assim. Senão Deus ia falar que a morte dos servos dele era coisa ruim.
Mas não, Deus fala assim, a morte dos meus filhos, dos meus servos é preciosa. Por quê? Porque, vamos ser realistas aqui, é muito melhor você estar com Deus, face a face, na presença dele real, preenchendo todo o seu ser ali, você ter a completa consciência da presença dele, poder ver Deus mesmo, do que estar no sofrimento. Estou sendo realista aqui, não estou sendo fantasioso não. Todo mundo aqui concorda, se não concorda, deve ter um problema aí, né? Porque todo mundo quer o melhor, e nós sabemos que com Deus é o melhor. Então por que temer a morte? Porque ela nos separa das coisas que a gente gosta. Por exemplo, um ente querido que às vezes morre na nossa vida, um ente querido, um parente próximo. Eu por exemplo, eu não senti a morte do meu avô porque ele morreu antes de eu nascer. Um ano antes de eu nascer. Não conhecia isso, então eu não senti essa morte. Essa dor de separação de um parente próximo. Você já teve primo meu que já se foi, primo de segundo, terceiro grau, né? Não de primeiro grau ainda. Um tio meu que já se foi antes de eu nascer também. Parece, mas eu nunca senti a perda mesmo. Mas todo mundo vai sentir um dia essa perda, nem que seja de si mesmo. Todo mundo vai sentir essa separação. E você encarar essa realidade, não fugir dela, você vai estar sendo sábio, que você vai rever a sua vida. Porque vocês conhecem o livro mais azedo da Bíblia? É Eclesiastes, nós sabemos. É o livro mais azedo da Bíblia, porque ele fala a realidade da cara dura nossa. E o que o escritor de Eclesiastes, o chamado pregador, né, o Correleto, o que ele escreve para nós? Ele fala o seguinte, ó, é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. É muito melhor. Mas por que a gente vê isso? É muito melhor estar no enterro do que numa festa. Isso aqui tá maluco, né? Porque o Correleto, o pregador, que escreveu os Eclesiastes, ele está falando da realidade. Ele não está falando dos desejos nossos. Porque o desejo nosso é claro que é estar numa festa. É muito mais alegre, feliz. E você vai estar se esbaldando na festa. Mas por que ele falou isso? Que é melhor? É melhor para a sua alma. Por quê? Porque quando você vai no enterro, você encara a morte. Que é o pior inimigo do ser humano. Você encara ela de frente. E quando você encara a morte, você começa a rever a sua vida. Por isso que aqui fala da vida de Sara. Porque na hora da nossa morte, o que vai contar é a nossa vida. Porque aqui da terra a gente vai levar alguma coisa, a não ser as memórias, né? A não ser a memória do que a gente passou aqui, mas fisicamente a gente vai levar alguma coisa. Se você for um empresário assim fantástico e tiver uma multinacional com empresas em todos os países, na hora da morte, o que acontece? Você pode até encher seu caixão de moeda de ouro. Não vai levar com você, vai ficar lá com o seu corpo. Você pode fazer um caixão de ouro puro, que nem os faraó faziam, né? O faraó Tutankhamon lá, ele fez uma máscara de ouro cravejada de pedras preciosas, uma tumba ali, o sarcófago, né, que tinha o formato do corpo dele, de mais de 3 toneladas de ouro puro, e fez ainda uma mastaba, né, toda cheia de pedras preciosas, e alguns faziam pirâmides, que eram construções monumentais ali, porque morreu. Daí eles enterravam os escravos juntos, que era para entrar juntos no reino dos mortos, com o faraó, porque quando o faraó fosse enfrentar o deus Osíris, que é todo mundo enfrentaria ali, ele levaria ali os seus... Não, o faraó não, né? Perdão, porque quem enfrentava Osíris era o povão, né? O faraó, ele era Deus, né? Ele era Deus na terra, então ele já ia como Deus, só que daí para ajudar ele, eles colocavam toda a riqueza no faraó na pirâmide, porque daí ele ia levar junto com ele na vida após a morte dele. Daí quando morria escravo, eles enterravam, daí quando não morria, eles matavam, né? Porque o escravo morreu logo, para ir junto com o faraó, para ajudar ele, servir ele no outro mundo lá. Mas o que acontece? Onde foi parar esse tesouro aí? No Museu do Cairo agora. No Museu do Cairo, está um pouco nos museus lá da França, da Alemanha, lá de Berlim. Está com ele lá na eternidade? Não está. Ele até achou que iria junto com ele, mas não foi nada. Tudo que ele levou junto com ele na morte, mesmo que fosse uma pirâmide linda, nós vemos ali construções magníficas, pirâmide, não passa um fiozinho de cabelo no meio do tijolo, engenharia perfeita ali quase, para que ele fosse recebido bem no mundo dos mortos. E, não conhecendo a verdade, não levou nada. A riqueza que ele teve não levou nada. Como o próprio Deus, várias vezes repreendeu o Egito porque o faraó se achava Deus. Ele falava que ele era Deus na terra, o filho do Deus Sol, o Ra, filho do Deus Ra, que era o Deus Sol. Ele era filho dele lá, segundo a religião deles. Ele era o Deus na terra, mas não levou nada na vida futura, mesmo que tentou levar, não levou.
O que que realmente conta na hora da sua morte? O que você fez em vida. Daquilo que você fez em vida. Porque o Salomão não, nós não sabemos se foi ele ou não que escreveu o Eclesiastes, que é livro anônimo. Alguns falam que foi Salomão, outros falam que foi outros, mas ninguém sabe com certeza quem escreveu. E outra vez o Eclesiastes vem dando um tapa na realidade para nós. Que o pregador vem falando para a nossa vida que nós não temos que levar nada desse mundo. Nós não temos nada daqui. Porque na hora da morte que ele fala que o espírito volte a Deus, que o deu, e o corpo volte ao pó, do jeito que era. Mas o que ele fala? Que as suas memórias são entregues ao esquecimento. Ele está falando isso debaixo do sol, a nossa obra aqui que a gente fez. Quando na hora da morte, que fala, o espírito volte a Deus que o deu, o corpo volte ao pó do jeito que era, e as suas memórias são entregues ao esquecimento. Muita gente interpreta errado esse versículo achando que vai apagar a memória quando morrer. Mas não é isso, as memórias são os feitos da pessoa, que vão morrer. Imagina, quanta gente existiu nesse mundo? Bastante, não é? De quanta gente que morreu a gente se lembra? De muitos poucos. As pessoas que se destacaram, só deles que a gente lembra. Ou você vai lembrar de alguém lá que viveu na época de Jesus, lá na China. Algum morador comum lá, que não fez coisa grandiosa na vida. Você vai lembrar? Não vai, ninguém vai lembrar disso. Você vai lembrar do próprio faraó, que fez lá, governou todo o Egito. Mesmo assim, ficou entregue ao esquecimento. Todas as obras dele, que hoje não vale mais nada. Agora, verdadeiras pessoas, homens de Deus, por exemplo, Abraão, é o nosso pai da fé. Ele já morreu aqui nessa paraxá, ele morre. Nessa porção aqui que conta a sua morte. E o que ele deixou? Ele deixou igual ao faraó, uma herança só física, uma historinha para ser contada? Não, Abraão deixou uma herança de fé para nós. Esse realmente das suas memórias valeram aqui, os seus feitos valeram aqui nessa terra. E nós devemos procurar fazer isso também. Se nós vivemos a nossa vida só para nós, sem viver para Deus, sem tentar fazer algo para esse mundo aqui, nós morremos e igualzinho o pregador falou, o pregador de Eclesiastes, a memória nossa vai ser entregue ao esquecimento. Os únicos que vão lembrar da gente são os nossos familiares, e depois os netos já vão até esquecer, já os netos, bisnetos. Os netos até vão porque conheceu o avô, ou no caso meu, eu não conheci meu avô, mas eu conheci os feitos dele, que é próximo. Agora pergunta para mim do meu bisavô para cima, eu não sei nada. Eu não sei nem, eu só sei que eu sou italiano porque meu bisavô era. É só disso que eu sei. De algumas descendências só que eu sei, mas não sei nada dos meus ancestrais. Tem famílias na China, lá entre os próprios judeus, que sabem o que cada ancestral fez. É registrado isso, para marcar para as próximas gerações. Agora, se você morrer e não fizer nada, você vai ser esquecido. Eu, por exemplo, não lembro meu tataravô. Não lembro meu tataravô para cima, meu trisavô, eu já não conheço. Só conheço o pai do meu bisavô como Mané do Galo, que tem até o carrinho de sorvete dele no museu lá, que deu um papo. Só conheço por isso. Fora outros feitos, eu não conheço nenhum. Agora, se você realmente quiser fazer diferença nessa terra, pegar a palavra de Jesus, ser sal na terra, para preservar, ser luz do mundo, tentar mudar a realidade, nem que seja só a sua família, nem que seja só mudar a sua família, esse feito seu vai ficar registrado. Por quê? Porque pode até ninguém lembrar daquele que... Eu não lembro. Se a gente for pegar a linhagem dos pregadores, eu lembro, por exemplo, que a minha mãe me apresentou o Evangelho. Quem apresentou ela foi a mãe dela, minha avó. E quem apresentou minha avó ao Evangelho foi o missionário R.R. Soares, que lá aceitou Jesus vendo o programa dele, na televisão, através da Igreja da Graça. Agora, quem evangelizou R.R. Soares, quem evangelizou tal. É uma cadeia muito grande, que às vezes você nem lembra, mas no céu é lembrado. Deus se lembrará de todas as nossas boas obras feitas por reino dele. Deus se lembrará de tudo. Por isso que, assim como Sara, que deixou um exemplo de vida para nós, morreu, e Abraão também, mas eles deixaram uma herança aqui nessa terra. E é uma herança incorruptível, que é a herança de você ensinar os outros na fé. Você ganhar almas. Que Abraão, nele foram benditas todas as famílias da terra, pela fé dele. Então imagina a recompensa que terá Abraão pelas suas obras feitas aqui. Imagina a recompensa que ele vai ter com tudo aquilo que ele fez, porque ele foi fiel a Deus até o fim.
Se nós também formos fiéis a Deus até o fim, nós também teremos recompensa. Nossas obras não vão ser apagadas aqui dessa terra. Se nós fizermos para Deus, tudo que você fizer acabar fazendo para você, se você, mesmo assim no seu emprego, lá no seu trabalho, nos seus estudos, você fizer como se estivesse fazendo para Deus, para tentar mudar, ter uma influência, ter uma certa influência na sociedade, para poder alcançar outras pessoas, pensando no reino de Deus, pensando em fazer algo bom para a sociedade, isso vai acarretar também numa herança eterna para você. Agora, se você, eu vivo minha vidinha, não quero mudar nada, os outros que se lascam, né? Não quero ajudar ninguém. Daí você vai ser entregue ao esquecimento. Sua morte vai ser como morte de multidão, mais uma das muitas que tem aí no jornal. Mas se você realmente fizer algo para Deus, vai ser marcado eternamente para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos na nossa vida. Porque é importante aquilo que a gente faz na nossa vida. Porque vai valer eternamente. Se você for um servo de Deus aqui na terra, no futuro você vai herdar o reino de Deus. Agora, se você esqueceu de Deus aqui na terra, só seguiu o caminho errado, você não vai herdar nada no reino de Deus. Ficarão de fora, a Bíblia fala, ficarão de fora. Todos aqueles que desobedecerem, aqueles que estiverem fora do caminho. Por isso que é importante a nossa vida. É muito importante. E não abandone o Evangelho. Tem muitos que no meio da caminhada abandona. É como você pegar uma construção e quase no fim você pegar e abandonar ela. Abandonar essa construção que você está feita. Não vai valer de nada ali. Você abandonou o Evangelho de Deus. Você só vai valer se você continuar firme. Se você continuar firme na sua família, ser um exemplo para os seus filhos, para os seus netos, a sua geração vai ser abençoada. Isso é promessa da Bíblia. Eu abençoarei até a 10ª geração daqueles que me temem e que me amam e que guardam os meus mandamentos. Eu abençoarei até a 10ª geração. Porque vai ser abençoada a sua descendência se você ensinar os seus filhos na palavra de Deus. Como Abraão ensinou ao seu filho aqui, Isaac, nós vamos ver agora o que aconteceu com Isaac, que foi uma bênção grande que ele recebeu nessa paraxá também. Foi uma esposa que ele recebeu aqui, Isaac. Você não pensa que ele era um jovenzinho, 17, ou que nem eu, que tenho 20 anos, não. Isaac tinha lá para os seus 30, 40 anos, quando ele recebeu ali a sua esposa. Esperou muito, porque ele precisou amadurecer bem. Até lá no retiro foi até falado muito sobre ele, né, o pastor Francisco, sobre até a vida de Isaac, a vida de Adão, ali como os solteiros ali que agradaram a Deus. E quando nós vimos ali no capítulo 24, a partir dali, o Senhor abençoou Abraão em tudo, mesmo depois ali, quando ele já superou a morte da sua esposa, porque tem um período de luto, irmão, todo mundo tem. Não tem essa assim, só porque eu sou cristão não vou chorar. Todo mundo chora, irmão, todo mundo sente a dor, a perda, todo mundo precisa de um tempo. Você não pode apressar ninguém ali que está no luto. O luto, a própria Torá fala, especifica períodos de luto ali, e no final é quase um ano ali de período de luto. É claro que vai diminuindo ao longo do tempo ali o luto, mas é para a pessoa realmente superar aquilo lá. E é quase um ano aqui, pela lei de Deus, que a pessoa podia ficar em luto ali. E ela ia superando aos poucos, mas o que você tem que fazer é superar. Superar, porque a vida não acaba. A vida não acabou se você está vivo ainda, você tem coisa para fazer. A vida não acabou, mesmo que algum ente querido foi embora. É triste, sério, você vai ter seu período de luto, vai chorar mesmo, e tem que chorar, porque senão você não vai descarregar nunca a sua emoção. Se você guardar a emoção, você só vai ter problema psicológico. Se você ficar guardando emoção dentro de você, não quiser chorar, tem que chorar sim, tem que lamentar mesmo, mas não em desespero como os incrédulos, que não sabem para onde vão. Você sabe para onde vai, você sabe, você tem essa certeza dentro de você. Então você também se guarda para isso. Nós também podemos se guardar. Por isso que nós temos que ter esse período de luta. Até o próprio Deus deseja que a gente tenha. Ele separa um tempo para todas as pessoas terem seu período ali de chorar pelo ente querido que morreu. Deus não é carrasco. Deus não é nenhum carrasco. Ele deixa que você chore. Ele deu emoção para a gente. Emoção não é algo racional, não. Por isso que ela às vezes até atrapalha a gente a emoção. E também não é para ser totalmente seco, né? Não é emocional. Estou falando isso não, mas a emoção é algo que não faz sentido mesmo. É algo que brota dentro da gente. A gente chora, porque vocês falam assim, por que chora, né? É uma coisa até estranha, né, a gente chorar. Porque sai água do olho, né? Não tem sentido isso. Na verdade tem. Isso daí Deus colocou para nós como uma adaptação, sabia? Que a gente vive em sociedade. Quando você chora, o que acontece? Alguém percebe que vai lá te consolar, né? Por isso que a gente chora. E a gente não
tenta controlar e segurar o choro, por quê? Porque não quer que ninguém venha encher paciência, né? Porque o choro atrai as pessoas. Deus colocou o choro para você justamente para vir pessoas te consolar. Por isso que Deus deu o choro para a gente. Senão nem ia fazer sentido cair água do olho à toa. Não podia ser de outro jeito. Mas essa água que cai do nosso olho é para outra pessoa enxergar que a gente está mal e ir lá ajudar a gente. Porque a gente nós somos sociais, nós vivemos em sociedade. E Deus colocou isso para ajudar nós. E daí sempre vai ter alguém para te consolar. Porque quando você fica triste, o que você quer fazer? Se isolar, não é? Não quero ver mais ninguém. Daí cai essa lagriminha do olho e alguém percebe, vai lá te consolar, mesmo que você não queira. Aí você vai lá e recebe o consolo da pessoa e é reerguido. E você pode servir de um consolador para alguém. Nós temos que ser. Tem gente que não sabe consolar, né? Mas nós temos que saber consolar as pessoas com palavras de sabedoria. Não piorando a situação da pessoa como muitos fazem, né? E não é só por morte, não. É por qualquer tristeza que venha cometer a gente chora. E nós somos consolados. Nós temos que saber consolar as pessoas também, para que depois nós também sejamos consolados. E Deus nos consola também. O Espírito Santo é chamado do Consolador. Ele vem e consola a nossa vida, a nossa alma. Abraão já era idoso, idade avançada já. O Senhor tinha abençoado ele em tudo. Ele estava próspero, como nós vimos ali, que ele sempre foi próspero toda a sua vida. E ele precisava arrumar uma mulher para o filho dele, para continuar a sua descendência ali. Então ele chama o seu servo mais fiel, provavelmente aqui Eleazar, que era aquele que ele queria passar a herança. Lembra quando ele não tinha ainda filhos? Ele falou: não, Deus, eu vou dar para o meu servo Eleazar a herança. Deus falou: não, a herança vai ir para alguém que sair de você, alguém que vem de você, não vai ser o seu servo. E ele pegou esse servo, fez ele jurar. Esse servo jurou confiança para ele ir lá na terra da parentela dele, onde o irmão dele vivia, que era o irmão dele, chamava Nahor, que era o avô da futura esposa do filho dele. E ele foi lá e Abraão fez ele prometer que não ia pegar nenhuma mulher dos cananeus. Os irmãos lembram por quê? Na Paraxá 2, na Paraxá de Noé, nós vimos que Noé abençoou ali o Shem, nós vimos que ele abençoou Jefete, mas amaldiçoou Ram. Por quê? Lembra? Que Ram viu ali ele nu e não ajudou, ficou só zombando dele e saiu contando história para os outros. E os descendentes de Cão foram amaldiçoados por isso. Então não podia ser pego esposa ali no meio deles, porque estavam sob a maldição de Noé ali. E era um povo também idólatra, era um povo que deu totalmente a idolatria. E isso daí é claro, todo mundo vai lembrar, não é novidade nenhuma, todo mundo vai lembrar do tal jugo desigual, né? O jugo desigual é uma coisa muito que ninguém gosta, né? Quem está casado não vai nem ligar para o que eu estou falando. Mas o jovem não gosta de ouvir sobre o jugo desigual. Jovem nenhum, por quê? Porque o jovem, na igreja, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quer ser tentado pelo mundo, que vem mesmo, vem, para todo mundo. Principalmente se você está tentando servir a Deus, sempre vai vir no mundo, as opções do mundo. E vão tentar atrair você. E o jovem fala: não, né? Estou desesperado, não tenho namorado, eu vou lá mesmo, com a pessoa do mundo. E acaba se desesperando e casando com a pessoa errada. E aí esses irmãos sabem da história, né? A história já é velha, já. Desde os tempos de Noé, essa história, né? Problema e dor de cabeça no resto da vida. Porque casamento não pode ser desfeito. Casamento casou, vai ter a marca para a vida inteira. Ah, mas eu separei. Então você não é mais solteiro, você é divorciado. Diferente de solteiro. E é para a vida toda, o casamento. O casamento, a conta dele é diferente na matemática. Porque quanto é 1 mais 1 na matemática? 2. E na matemática do casamento, 1 mais 1 é 1. Mais 1 é 1 no casamento. Porque ambos, dois, se tornam uma só carne. Então 1 mais 1 é igual a 1 no casamento. Não é igual a 2 como na matemática formal. E esse 1 aí, não separar, vai levar um parte do outro. Mas sempre tem as dinâmicas lá de rasgar o papel, sempre vem um pedaço junto ali da pessoa. Não tem, porque é uma carne só, a mesma coisa se você serrar uma pessoa no meio. Vamos pôr assim. Se você serrou a pessoa no meio ali, não tem, é uma só carne. O casamento ele é para ser eterno. Enquanto a pessoa viver, claro, porque a palavra de Deus fala que você fica livre quando a morte de um cônjuge. Mas pro resto da vida, até que Jesus venha buscar você. Você está ligado com uma pessoa pelo casamento. Por isso é algo sério. Então, na verdade, o jovem tem que resistir. Porque vai vir coisa para ele mesmo. E às vezes o jovem, muitos
aprendem até por lições pesadas até de Deus, que não tem maturidade suficiente para um relacionamento. Não tem maturidade suficiente. E aí acaba quebrando a cara também, porque nós temos a hora certa. É com tantos anos, com tais anos. Não tem idade, tem condição. Não tem idade, tem condição. Uns alcançam condição mais cedo, outros mais tarde. Mas a condição mais cedo não é 15 anos, 14 não. Na nossa sociedade, pelo menos. Porque antigamente casavam. As mulheres casavam com 15, 16 anos, porque ela tinha as condições já para casar, ou não, né? Não eram obrigados pelos pais, né? Por acordo entre as famílias. Mas nós temos a opção hoje de escolher. Graças a Deus, nós vivemos mais no Brasil colônia, que era tudo arranjado, os casamentos. Esse aqui, o casamento foi arranjado. Ali, ó, Eliezer foi buscar uma noiva ali para Isaac, mas foi guiado por Deus ali. E outra que os dois se apaixonaram. Vamos ver depois aqui, que a primeira vez que os dois veem é meio que amor à primeira vista, né? Não existe amor à primeira vista, claro, mas foi paixão à primeira vista ali. Os dois já se gostaram ali na hora. Quando Isaac se encontrou com Rebeca, ali no campo, quando Eliezer estava trazendo ele. E o que Eliezer fez? Ele fez um teste. Por quê? Porque ele queria a melhor esposa ali para o seu senhor. Então ele fez um teste ali, um teste de gentileza, vamos por assim. Ele pegou, orou a Deus, falou: Senhor, por quê? Ele tinha jurado, né? Se ele tinha jurado que ia trazer uma esposa, se ele voltasse com uma vazia, ele não ia poder entrar na casa de Abraão, não. Porque ele tinha jurado ali para Abraão que ele ia trazer. E ele falou: não, mas se eu não conseguir, Abraão, não, você vai conseguir, porque hoje o Senhor irá com você. Abraão foi bem duro com ele, não deu escapatório pro coitado do Eliezer. Eliezer ficou no estreito ali. Ou ele trazia esposa ou não trazia, ou não voltava mais. Ele ficava por lá já morando se ele trouxesse a esposa. A não ser que os pais da moça não rejeitassem trazer. Né? Ele estava livre do juramento. Mas ele foi lá e estava preocupado, porque ele tinha que trazer uma esposa. Então estava soando frio ali, que ele tinha que cumprir o juramento que ele tinha feito com o senhor dele. Então ali, quando ele estava no poço, ele trouxe camelos, ele trouxe joias para dar de presente para ela como dote, né? Para ela. E ele deixou os camelos ali, a maioria fora da cidade, para dar uma escondida, né? Porque ele tinha um plano. Ele contou para Deus esse plano. Aí Deus aprovou esse plano e falou: tudo bem, segue com esse plano que eu vou abençoar você. Aí ele chegou lá na cidade, estava um poço, as mulheres estavam tirando água do poço. E ele falou assim: se eu falar com uma das mulheres para pedir água para ela, e ela me der água, e ainda oferecer água para os meus camelos, essa será a esposa do meu senhor. Então ele chegou, ele falou amém. Depois da oração, quando ele falou amém, já tinha a moça lá do lado. A Bíblia fala que de imediato a moça já estava lá. E era uma moça linda, era uma virgem, que é qualidade pouco valorizada hoje. Era uma moça virgem ali, Isaac também virgem, os dois ali se guardando para o casamento. E essa moça virgem era muito linda. O deserto fala que era maravilhosa a moça. Uma beleza ali física impressionante. E ela foi gentil, ela baixou o cântaro imediatamente. Você quer beber a água aqui? Deixa eu dar água para os seus camelos também. Já foi dando água para os camelos dele. É essa, meu senhor. Ficou toda alegre assim. Já pegou na mão dela, botou uns colares, umas pulseiras de ouro assim já nela. Já pegou e botou. Ela entendeu. Ele explicou para ela ali a situação e foi apresentar ali para os pais dela, para ver se eles aceitavam que a filha fosse, porque a filha ela ia sair do lar deles para ir morar lá com Isaac, na terra ali de Abraão. A esposa sempre ia na casa do marido, que ela casasse. E eles foram ali na casa de Betuel, que era o avô dela, o pai, que era filho de Nahor, que era o avô dela, que era irmão de Abraão. Então ali era prima de segundo grau, vamos dizer assim, de Isaac, mais ou menos, não sei se eu estou certo ou não. Ali era a neta do tio de Isaac, né? Era a neta do tio de Isaac. E acabou casando ali junto com Isaac. E eles aceitaram que ela fosse. Falou: não, se Deus falou, está falado. Também nós recebemos a resposta de Deus, pode levar a moça com você. E Abraão, nós confiamos nele, é família, né? Família ali de Abraão, o irmão de Abraão, casa do irmão de Abraão. Nós confiamos em Abraão, pode levar sim a moça para o filho de Abraão. E ele chegou, nós vemos ali aqui no versículo 62, eles estavam voltando lá para a casa do seu pai, trazendo a moça.
servo de Abraão, trazendo a moça ali para a casa de Abraão. Enquanto isso, Isaac, certa tarde, depois de chegar à estrada de Beer Lahai Roi, ele vivia no Negev, que era o deserto. Saiu para andar no campo, estava andando lá todo feliz no campo, pensando na vida, sei lá, trabalhando, não sei o que ele estava fazendo. E quando levantou os olhos, viu o camelo se aproximando. Rivka, que é a Rebeca, né, no portuguesado, também levantou os olhos. E ao ver, Isaac desmontou com rapidez o camelo. Já desceu do camelo lá, disse ao seu servo: quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu: é o meu senhor, ela pegou o véu e colocou. Ela não sabia que era o futuro esposo dela. Ela já pegou o véu, porque a noiva sempre vinha de véu para o marido. Até tem um costume interessante, vou contar aqui para os irmãos como curiosidade, né? O casamento judaico é diferente do cristão. O cristão, a noiva não pode ver o noivo porque é maldição, não sei o que, né? O pessoal fala que dá azar, né? Se o noivo vê a noiva. No judaísmo não. No judaísmo o noivo tem que ver a noiva. Sabe por quê? Porque eles casam de véu. E no caso de Jacó, ele foi enganado justamente por isso. Então, por causa de Jacó ter sido enganado por Labã, que deu gato por lebre para ele, né? Deu a Leia ao invés da Raquel. Por isso tem um costume até hoje no judaísmo que o noivo, antes de casar, vê a noiva, para não casar errado. Porque ela vem de véu. Existe até hoje esse costume no casamento judaico. No casamento cristão não pode ver a noiva, porque senão dá azar. Pelo menos entre um caso de véu dá para ver se a noiva certa está chegando. Quando o servo respondeu: meu senhor, ela pegou o véu, o servo contou a Isaac tudo o que fez. Então Isaac levou a tenda de Sara, sua mãe, e Rivka tornou-se sua mulher. E ele a amou. Ele amou, os dois se amaram ali, não foi de um jeito obrigado, não. E outra, perguntaram para Rebeca, viu? Não é como as pessoas falam, a Bíblia é machista, né? Não tem nada a ver. Perguntaram ali, o Labão, que era o irmão dela, Labão, e o seu pai Betuel, eles chegaram para ela: vamos ver com ela se ela quer também. Aí eles perguntaram para ela: você quer? Não, quero sim, quero. Aí porque ela sabia que era de Deus, ela sentiu, Deus falou para ela que era de Deus aquele negócio, ela aceitou, mas primeiro perguntaram para ela. Deus não faz nada obrigado a qualquer um. Assim Isaac foi consolado pela perda da sua mãe. Ela estava triste, porque a mãe dele tinha morrido, Sara. E assim, com a esposa dele vindo, ele foi consolado pela mãe dele ter morrido, porque ele estava muito triste. E aí tinha alguém para cuidar dele de novo. Tinha a esposa agora para amar ele, ali mais ainda, né? Para consolar ali da perda de sua mãe. E assim ele foi consolado e eles tiveram um casamento abençoado, como nós vemos depois. E a Bíblia, ela é enfática com o casamento. O casamento é uma das coisas mais sagradas que existem na Bíblia. E até é venerável, é louvável o casamento, que Paulo fala: venerável seja o leito sem mácula, o leito sem pecado. O casamento sem pecado é leito mesmo. Leito onde se tem as relações mesmo, o leito sem mácula, Paulo diz. A Bíblia ela não tem papo na língua para falar de casamento. Ela tem um livro que é chamado de Shir HaShirim, irmãos conhecem? O Cântico dos Cânticos, que é o cântico que Salomão fez para sua amada, que era verdadeiramente a amada dele. Assim como Ana era a amada de Eucana e a outra não era muito amada, Salomão, mesmo no meio de 1000 mulheres, aí tinha uma só que ele gostava, que era a Sulamita. Sulamita porque ela veio do sul, ela era toda queimadinha de sol, ela é meio moreninha, ali. E ele fez um livro de amor, de poesia de amor para ela. E ali fala fala de todo ali o amor deles ali, ele louva o amor dela, ele descreve todo até o corpo dela ali, quem lê mesmo assim, aqui está numa linguagem, a maioria das Bíblias está numa linguagem mais antiga, não percebe às vezes a linguagem poética, né? Mas ele descreve até o corpo dela, ele louva Deus pelo corpo dela, porque ali celebra o amor de um casal ali, aquele livro. Lembra o amor de um casal, ele até fala, você até assusta, né, a pessoa que é mais, né, as pessoas mais antigas até assustam se for ler. Ele fala ali dos seios dela, ele fala do ventre dela, ele fala ali, ela também fala dele também, e ambos ali louvam a Deus pelo amor um ao outro que tem ali. Deus ele venera ali, Deus ele louva o casamento ali, o leite sem mácula, é louvável por Deus. O casamento é algo muito importante. A Bíblia fala que muitos que eu falo é proporcional, né? Porque é muito pouco proporcionalmente à população que Deus deu o dom, ou naturalmente, de serem
eunucos, né? Eunucos naturais, que é aquele que não tem simplesmente desejo, nasceu sem o desejo de se casar, que geralmente viravam pregadores, né? Saíam fora porque não tinha família, né? Você vê que os 144 mil que vão pregar a tribulação, eles também não têm mulheres, são pessoas escolhidas virgens. São 144 mil judeus virgens que não conheceram mulher, que vão sair pregando, vão continuar sem mulher, para fazer essa missão. Mas a maioria das pessoas, como Paulo disse, para você não se abrasar, que casa. Então, se você tem o desejo de casar, é porque Deus colocou no seu coração. Então Deus prepara um casamento para você. Se Deus não colocou, né, se a pessoa não quer casar, não é pecado não casar. Não é pecado nenhum. Agora, se Deus colocou, é porque Deus deseja que a pessoa case. Senão Ele não colocava o desejo no coração dela. Então, se a pessoa tem o desejo de casar, que 99% da população, né, Deus deseja se casar, Deus prepara. Só a pessoa orar para um casamento, Deus prepara um casamento para ela. Agora, tem pessoas que são muito poucas na população. Eu, particularmente, não conheço nenhuma, ao vivo, assim. Não conheci nenhuma que tivesse esse dom o dom de Paulo, de ficar solteiro pro resto da vida e simplesmente não depender de casamento. Mas a verdade, ó, bem, falando a realidade nua e crua, na verdade nós não podemos depender da nossa vida das coisas, depender de algo. Um desejo nosso, se ele não for realizado no tempo que a gente quer, a gente não deve depender dele, porque o que tem de gente desesperada, hein? Que só porque não casou, já está 18 anos e está desesperado que não casou, né? 18 anos são 20 anos, que seja 30 anos, você está desesperado, às vezes que não casou, mas na verdade nós temos que não depender disso para ser feliz. Se nós tivermos aqui, se você tem desejo, Deus vai preparar para você. Quando você ter, vai aumentar a felicidade, claro, né? Vai ser uma felicidade muito maior. Mas enquanto você não tem, você não vai ver uma vida desesperada, vai ver uma vida solteira feliz. Uma vida de solteiro feliz, que Deus valoriza a vida de solteiro. E não é para ficar desesperado, tendo amores platônicos aí, só enchendo a cabeça com isso. Não, é para a pessoa viver a vida dela feliz como solteiro. Deus fez o solteiro para ser feliz também. E depois, quando chegar a hora, Ele deixa ser solteiro, quando chegar a hora de Deus. Mas ele deve viver sua vida feliz, solteiro. E tem gente que não vive por causa de ficar ansioso demais por um casamento. E isso acomete qualquer um. Todo mundo fica com uma certa ansiedade. Todo mundo, né? Se falar que não fica, é mentira. Mas a gente tem que controlar essa ansiedade e viver a vida como solteiro feliz de Deus, aproveitando que a gente não tem obrigação de casar, e viver a nossa vida, fazendo a obra de Deus que a gente tem mais tempo, trabalhando para o nosso futuro, daí trabalhando para ter uma condição melhor no casamento, né? E não casar numa condição que você vai ser menor ali, condição para ter um casamento, investir na sua profissão, para você avançar mais, porque daí vai poder sustentar melhor essa casa depois, sustentar melhor seu casamento. Isso tudo Deus planeja para a vida de todo mundo, para a vida do solteiro, para a vida do casado. Depois tem regras ali que Deus colocou de convivência para cada um. A mulher de um jeito totalmente diferente, o homem também é totalmente diferente da mulher. A cabeça do homem funciona de um jeito, a cabeça da mulher funciona de outro. Isso daí se complementa. Um vai achar defeito no outro, sim. Não tem casamento que não tenha isso, não tem relacionamento que não tenha isso. Até amigo faz isso, né? Quanto mais casado que é mais íntimo. Até amigo fica vendo defeito no outro. Amigo, aqueles amigos de infância mesmo. Você vê defeito no outro e briga com o outro que é amigo. Ainda mais casamento, que é mais íntimo ainda. Tem mais briga. Quanto mais intimidade, mais um descobre o segredo do outro e mais briga, né? Mais briga, mas também mais amor também, né? Descobre a vida um do outro e mais amor também. Mas um tem que entender o outro. Esse negócio daí que fala, os homens não entendem as mulheres não entendem os homens. Na verdade é possível entender uma outra, é só ter compreensão, caridade, carinho no casamento e a sabedoria de Deus que um compreende o outro e tem um casamento feliz. Não vai ser perfeito, mil maravilha, do jeito que a Disneylândia fala pra você, nos filminhos de princesa aí. Não vai ser daquele jeito não. Porque no filminho de princesa é só teu casamento, né? Não é com filme. Não tem o resto da história, né? Nunca tem o resto da história. Os filminhos da Disney que tem, da Hollywood, né? Hollywood sempre acaba com o casamento. O resto fica sem saber, né? Vai ver a Rapunzel brigando com o marido dela depois. E isso só gera uma ansiedade das pessoas. Mas gera uma imaturidade também nas pessoas, que a pessoa não conhece verdadeiramente o que é real. O homem tem que se investir para ser um homem de verdade, a mulher tem que se investir para ser uma mulher de verdade. E ter o lado feminino das mulheres e ter o lado masculino dos homens. Nenhum está certo ou errado. Os dois veem a situação de modos diferentes. Mas isso vai ser acoplado para se
para os dois unirem num só propósito. Por isso que não pode casar com incrédulo. Que propósito vai se unir? Você pode não ter correspondência na vida intelectual. Você pode ter doutorado e essa mulher ter quarta série, que não vai ter problema nenhum. Agora a vida espiritual tem problema. Você pode ter, sei lá, vida financeira, país que você veio, raça que você veio, isso daí não importa nada no casamento. O que importa é a vida espiritual. A vida espiritual, é claro que compatibilidade, se não tiver, não tem como casar também. Né? Se tiver compatibilidade de gosto, não todos, né? Porque é impossível. Mas se não tiver uma certa compatibilidade, não tem como haver casamento. Mas a principal que tem que haver, assim, em primeiro lugar, é compatibilidade espiritual. A pessoa busca Deus também. Ou você vai casar com alguém que está na contramão, que você está andando com Deus. Você tem que investir, você tem que pensar que você vai ter filhos. Esses filhos vão ter que ser ensinados na palavra. Você tem que ter um parceiro que te ajude a ensinar esses filhos na palavra de Deus. Você tem que ter alguém que ajude. A não ser, né, que daí não leva em conta os tempos de ignorância. Alguém já veio casado na igreja, como minha mãe, né? Que ali, ó, que às vezes o marido não é crente, ou a mulher não é crente, é mais comum o marido, não sei porquê. O marido não ser crente, a mulher está na igreja. Quando o marido vem para a igreja, geralmente a mulher vem depois de pouco tempo. Isso aí é uma coisa que você vê, assim, empiricamente. Agora, quando é a mulher que vem para a igreja, às vezes tem marido que vem, né, que é bem mais raro. A maioria dos casos, a mulher tem que ficar de joelho no chão, anos orando, assim, para o marido vir para a igreja. Porque o coração do homem acaba sendo mais duro para isso. A mulher é mais levada à emoção, então ela é mais fácil aceitar a palavra de Deus. Deus fala mais fácil no coração delas. O homem é mais duro, mais racional, que é sentido em tudo. Mas tudo isso vê formas diferentes de ver a mesma coisa. Você não... Bom, os homens, eles têm que entender que a mulher, ela gosta da beleza. E beleza não é uma coisa racional. Não vai fazer sentido se ela quer tal cor na casa, não sei o que. Não faz sentido. O homem, pôr uma cor neutra já tá legal. Porque nós não vai ligar para isso. Mas para a mulher já liga para esse tipo de coisa. O homem e outras coisas também. Os homens também têm os hobbies deles. Que as mulheres também têm. Igual no retiro. Eu atrás da aranha, um monte de homem atrás de mim e as mulheres reclamando. Ai, que o homem gosta dessas coisas, não sei o que. Eu com a aranha lá matando com óculos para preservar. Um monte de gente rodeando eu para ver a aranha, é tudo homem, né? E as mulheres tudo reclamando do lado, que ninguém estava dando atenção para elas, né? E tudo reclamando, ai, que homem gosta dessas coisas, né? O homem também tem coisas que as mulheres não gostam que eles tenham, mas tem. E cada um tem que se entender. E vice-versa, não é um lado só. Não é como muitos pensam para o feminismo ali que... É claro que no fundamento, às vezes, tem uma certa razão ali para o movimento feminista, assim, mas eu falo um fundamento bem lá no fundo, né? Porque o movimento feminista é geralmente exagerado mesmo. E movimento machista, simplesmente não existe movimento machista, não tem isso. E o movimento feminista hoje é um movimento que fala, não, minha barriga, eu aborto se eu quero, é totalmente exagerado. Eu conheço de perto, vou falar a verdade para vocês que eu conheço de perto esse movimento. E... não é um movimento totalmente fora, porque exagera. Esses dias brigaram lá, quando eu estudo, né, que tem um movimento feminista lá, brigaram porque um menino falou que gostava do menino, né, achava que isso era machismo. Então, obrigado a ser gay agora, né, para não ser machista. Brigaram com o menino porque ele falou, ah, não, eu gosto da biologia porque tem uma numerada. Daí, brigaram com ele, falaram que ele é machista por falar isso. Falaram que é machista. Então agora tem que gostar de homem, né? Homem gostar de homem para não ser machista. E você vê os exageros que levam essas coisas. E é tipo, coisa bobinha que você fala, você é taxado mesmo de machista, de racista, de homofóbico e de vários outros nomes. Coisa pequena que você fala. E isso daí é o que? Mal compreensão um do outro. Nem pode haver o machismo, porque o machismo não é o que elas pregam. Isso daí é totalmente um negócio exagerado. O machismo de verdade não deve haver. Não estou falando do que elas falam, estou falando do machismo realmente. De verdade mesmo, que é o marido destratar a esposa, bater, isso daí é machismo mesmo, o marido bater na esposa, igual tem muitos casos aí. E tem caso também de mulher bater no marido, isso aí tem muito também, não é só homem bater mulher não. Tem umas mulheres que é mais fortinho que os homens. Isso daí, se você for nos registros da polícia, tem muito caso, é que a mídia não fala, por causa do movimento feminista que abafa, né? Mas tem muito caso de mulher que bate homem também, que bate no marido. Mas isso daí é o que? Desrespeito um com o outro. Nem se machismo é ruim, feminismo também é ruim, né? Concorda comigo? Por que feminismo é bom, machismo é ruim? Machismo é ruim e feminismo também é ruim.
Porque tem que ser igualdade para todos, assim como a Rebeca escolheu, Deus deu a chance para ela escolher, a vontade dela, que é igual para os dois, os dois têm que se compreender, não é um melhor que o outro, né? Tem as mulheres que ficam falando, os homens têm tudo que obedecer, ficar embaixo dos nossos pés e tal, e tem os homens também que falam, a mulher é só objeto e tal, isso aí, os dois lados estão errados, tem que ter concordância dos dois lados, tem concordância, não apoia nem um lado nem o outro, eu posso ser taxado de machista, mas pelos exageros delas lá. Delas não, porque tem uns homens no meio lá, uns homens meio malucos no meio também, movimento feminista. Geralmente não é um homem, né? Mas tem pro meio lá também. E pode até taxar eu disso, mas machismo de verdade eu não concordo com o machismo real. Não o machismo fantasioso. E o feminismo também não concordo, menos ainda. Porque tem que ser uma coisa de igualdade. A Bíblia prega isso, a Bíblia não é nem misógina, como eles falam, que não goza da mulher, né? Tem gente que fala que a Bíblia não goza da mulher, é misógino. Tem umas que falam que a Bíblia já é do outro lado, né? Não valoriza o ser humano, tal, o homem. Não, nenhum dos lados. Principalmente misógino, né? Eu vejo mais falar por causa do movimento feminista. Até. A Bíblia é misógina porque quando nasce mulher tem que ficar mais dia reclusa, mulher na Torá, né? Por que será, né? Que é uma mulher mais impura. Você está dando mais dia para cuidar da menina? Você está reclamando? A mulher era mais dia cuidada pela mãe, tinha mais licença maternidade do que os homens. E ainda reclamam, falar que Deus é misógino. Dava mais dia de licença maternidade para a mãe quando nascia mulher. E ainda reclama que Deus não gosta de mulher. Você tem que parar para pensar nessas coisas. E as pessoas não pensam nisso. E ficam nesses exageros. Mas o casamento de Deus aqui é aquele que tem a igualdade. E para terminarmos, uma informação aqui que Abraão se casou depois com outra mulher, chamada Keturá. Alguns rabinos falam, muitos rabinos aí pela tradição oral, eles dizem que essa Keturá, ela era a própria Hagar, que voltou a se casar com Abraão, né? Que tinha sido expulsa, não sei se os irmãos lembram, na outra paraxá passada ela foi expulsa com seu filho Ismael, porque estava dando briga os dois. Então aqui ela teria voltado, mas isso é a tradição, né? Tem alguns rabinos até que não concordam, falam que é outra mulher. E alguns falam que foi a própria Hagar ali, que ela foi, a tradição oral diz que eu não sei se nem é Mishnah, que é a tradição oral, se não me engano é o Midrash mesmo, que é os comentários lá da Idade Média dos rabinos. E ela foi lá para a terra lá do deserto, e lá ela começou a ficar idólatra, ela, filho dela, lá nas terras idólatras, só que daí ela fez techuvá, ela se arrependeu e voltou a Deus, daí Deus mudou o nome dela, porque ela mudou totalmente. Isso aí diz a história oral, mas ninguém sabe se é verdade ou não. Mas é uma curiosidade para nós também. E aqui, se os irmãos leem depois em casa, fala toda a herança de Abraão deixou através dos filhos de Keturá e de Ismael. Fala dos descendentes de Ismael, que deram origem depois ao povo árabe. Ele deu origem a 12 líderes tribais ali também, das tribos ali, que acabaram formando tribos nômades, que ficaram ali, até que lá em 622, um camarada chamado Mohammed uniu todo mundo ali através do monoteísmo, que ele pegou parte do judaísmo, parte do cristianismo, misturou tudo, pôs umas ideias lá que o anjo Gabriel falou para ele, como ele disse, e criou o Alcorão, que é a lei islâmica. Ele mesmo não escreveu, foi o escravo dele que escreveu para ele ali, um servo que ele tinha. E ali se criou, todo mundo se uniu e está dando problema até hoje, que é a rixa que eles têm ali com os judeus. Até hoje tem rixa com a gente, viu? Não tem só com os judeus não, com cristãos também tem rixa. Porque nós somos idólatras para eles, para acreditar no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós somos idólatras também. Os judeus eu não lembro qual motivo, acho que é porque mentem, porque Abraão, na verdade, ofereceu Ismael, que eles falam lá que Ismael foi abençoado e tal. Depois, dos 2000 anos depois, fala isso, né? Mas tem a briga até hoje, lá na terra, através dos filhos de Ismael. Por isso, né, o casamento é super importante, e senão acarreta problema até para os filhos. Um casamento desfeito, por exemplo, eu morro de dó. Como eu vejo, principalmente essas jovens, às vezes que tem filho novo, tem filho solteiro, daí aquele casamento, às vezes que é só pros trancos e barranco, e depois separa e a criança não tem uma estrutura no lar. Eu fico com muita dó dessas crianças. Mas isso é culpa do quê? Dos pais, que erraram e prejudicou até os filhos. Não tem uma estrutura no lar. Muito bom ter uma estrutura no lar. Agradeço a Deus que eu sempre tive uma estrutura no meu lar. Meu pai, a minha mãe são abençoados por Deus.
nunca, sempre fiéis um ao outro, ali, mais de 20 anos, aí, 25 anos, se não me engano, juntos aí no casamento, e um ama o outro e passa esse amor para os filhos. Eu agradeço a Deus por isso, mas eu oro muito pelas pessoas que não têm isso. Eu tenho, mas eu oro muito pelas pessoas que não têm esse tipo de lar que eu tenho. Que Deus possa abençoar elas também. Você também ora. E vamos orar então para nós. Sorry.